Olá, sejam bem-vindos à Escola Técnica REMA, no curso técnico de transações imobiliárias. Meu nome é Fernando e vou trabalhar com vocês a matéria de Economia e Mercado. Antes de falar da matéria, deixa eu me apresentar para vocês. Bom, eu sou formado em História, tenho complementação em Sociologia, fiz também o curso de Propaganda e Publicidade. Atualmente estou fazendo o curso de Gestão de Políticas Públicas e também fiz um curso de Metodologia em Geografia e História. Além disso, eu tenho o curso de Fundamentos Cristãos da Educação. Ou seja, a minha ideia é trazer toda essa bagagem para o dia a dia dos técnicos em transação imobiliária. Bom, nós teremos aí neste módulo 10 matérias, na realidade, que vão ser trabalhadas aula a aula. E nessas aulas vocês poderão estar acompanhando na sua apostila ou através do sistema AVA. É importante a gente lembrar que nesse sistema você pode ter acesso na sua casa, no escritório, aonde você estiver, você pode estar utilizando esse sistema para estar aprofundando os seus conhecimentos, os seus estudos. Lembre-se que no sistema AVA você vai ter todas as informações de apostila, do curso, todas as informações da matéria que você está estudando. Então você pode estar aprofundando o seu conhecimento no seu dia a dia do trabalho, no descanso do seu lar ou onde você quiser e preferir. Essa será a nossa primeira aula e nós teremos ainda mais 10 encontros. Nós estamos então fazendo uma análise das 10 matérias que nós teremos aqui nesse curso. Então, na primeira aula nós teremos conceitos da economia, bens e demanda, preço, estrutura de mercado, micro e macroeconomia, consumo e investimento, sistema financeiro, as funções econômicas do setor público, crescimento e desenvolvimento econômico e também tendências para o mercado imobiliário. Na realidade, todos esses conceitos estarão voltados para a área de técnicas de transações imobiliárias. Ok? Bom, falando um pouquinho da aula de hoje, nós trataremos nessa primeira aula a questão da introdução à economia. E antes de falar de economia, vamos lembrar um pouquinho do nosso dia a dia. Hoje, por exemplo, a gente vê que alguns países da Europa estão em crise, o euro está em crise. O Brasil, por outro lado, parece que está vivendo uma certa estabilidade. Ou seja, a gente consegue perceber nessa situação que a economia influencia a vida das pessoas. Por exemplo, você vai no mercado, compra um pãozinho. A compra desse pãozinho está influenciando várias outras situações do dia a dia das pessoas, do nosso dia a dia, e isso está dentro da economia e mercado. Tá? Muito bem. Para a gente falar de economia, às vezes a gente pensa que é uma coisa muito recente, mas não. A economia é uma coisa que já acontece desde os primórdios da humanidade. Por exemplo, nas primeiras comunidades lá na história antiga, a gente percebe que as pessoas não tinham dinheiro. Hoje em dia as pessoas usam dinheiro como meio de troca. Mas lá atrás as pessoas não usavam dinheiro. Elas, por exemplo, eu tinha meu pedaço de terra, produzia, por exemplo, mamão e banana. O meu vizinho, por exemplo, produzia melancia e abacaxi. Quando nós queríamos experimentar frutas diferentes lá do vizinho, o que a gente fazia? Eu ia lá, vendia 3 bananas e comprava um abacaxi, trocava por um abacaxi. E isso foi o início. Depois nós vamos ter lá na história antiga, Grécia, Roma, onde as primeiras moedas vão ser criadas.
E aí a gente vai perceber que a economia começa a passar como uma ciência, né? Passa a ter os moldes de uma ciência. Avançando um pouquinho mais, nós temos na Idade Média as feiras medievais. Hoje, por exemplo, nós temos as feiras próximas da nossa casa, onde nós vamos lá, compramos alguns alimentos, compramos verduras, frutas. Na realidade, essas feiras surgiram na Idade Medieval, lá na Europa. E lá as pessoas também trocavam, né? Já existia um sistema econômico nesse período. Depois disso, essas pessoas produziam o quê? Elas produziam aquilo que elas faziam. Então, por exemplo, eu queria comprar uma cadeira. Então eu ia lá naquela pessoa que fazia esse tipo de objeto, falava, eu quero tal cadeira. Essa pessoa media a cadeira, ia lá, comprava a melhor madeira para esse tipo de cadeira que eu ia querer, tirava as medições, cortava, ele fazia todo o processo e depois me entregava a cadeira. No momento seguinte, nós vamos ter, a partir da Inglaterra e alguns outros países, a Revolução Industrial. E com a Revolução Industrial, o que aconteceu? A máquina começou a participar da economia. Ou seja, aquilo que o homem fazia a todo instante, a máquina começou a fazer parte. Então, por exemplo, nas grandes fábricas, a máquina vai fazer aquilo que o ser humano faz, né? Hoje, com a globalização e a economia de mercado, nós vemos que tudo o que acontece nos países, tudo o que acontece nos estados, municípios, nas cidades, bairros, na nossa casa, tudo isso tem influência em relação à economia, ok? Falando nisso, é importante a gente entender, nesse momento, um conceito importante sobre economia. E quem nos dá esse conceito é Rossetti. E ele diz o seguinte: a economia é a ciência que estuda as formas de comportamento resultantes da relação existente entre as limitadas necessidades a satisfazer e os recursos que, embora escassos, se prestam a usos alternativos. Um ponto importante que a gente tem que perceber é que, por exemplo, para toda a economia existe um produto, mas antes disso existem elementos importantes da natureza que são produzidos para gerar essa economia. Diante disso, a gente percebe que a natureza ela tem produtos que nós vamos usar, mas esses produtos não são ilimitados. As nossas necessidades são ilimitadas, mas esses produtos são limitados. A partir desse conceito, então, pode-se verificar que a preocupação básica da economia se refere aos escassos recursos naturais. Por exemplo, estamos no século XXI. Você sabe qual é o recurso mais importante deste século para muitos países hoje? Será que é o petróleo? Não, não é o petróleo. Na realidade, o recurso mais importante deste século é a água. Não sei se vocês sabem, mas hoje já existem países em guerra por falta de água. Aqui em São Paulo, por exemplo, e em alguns lugares do Brasil também, as pessoas, quando pagam a conta de água, ela paga a conta do uso da água e também paga o uso para a empresa que está fornecendo a água pelo tratamento da água. Ou seja, você já paga isso duas vezes, esse consumo e o tratamento. A gente sabe que possivelmente, logo, logo, a água vai ser um bem assim muito caro para muitas pessoas. Mas enfim, é só para a gente perceber que os elementos naturais são importantes nessa relação de consumo. Bom, tem uma questão importante aí que a gente tem que conversar, que é a questão do problema fundamental da economia. Bom, existe esse conflito das questões naturais, né?
e em relação à produção e às necessidades. Ou seja, hoje nós vivemos num mundo capitalista, onde as pessoas querem adquirir cada vez mais produtos. Será que eu vou ter mercado para tudo isso? Será que eu vou ter produto suficiente para atender todas essas pessoas? Então, por exemplo, você é um corretor imobiliário e você está trabalhando em uma empresa onde ela tem determinado local para ser comercializado. É óbvio que esse local ele tem uma quantidade certa de pessoas que poderão adquiri-lo. É natural que várias pessoas vão te procurar querendo comprar esse imóvel. Será que todas terão condições e acesso a esse imóvel? Certamente não. Algumas terão e vão assinar um contrato com você e outros não terão, né? Ou seja, você vai destacar as necessidades do teu cliente diante daquela situação que te apresenta um determinado produto. Ou seja, você vai conhecer esse produto, vai relacionar as necessidades que ele vai estar resolvendo para o seu cliente, para, na frente do seu cliente, você poder estar destacando todas essas informações. Bom, diante disso, nessa primeira aula, a gente também vai conversar um pouquinho sobre algumas perguntas fundamentais da economia. Primeiro, a questão diz respeito a o que produzir. Ou seja, nós somos vendedores, nós somos representantes que trabalhamos e o nosso produto o que é? Mercado imobiliário. São casas, são prédios, são locais que nós pretendemos comercializar. A gente precisa conhecer essas informações? Sim. Se você chega numa feira, por exemplo, né, e alguém vai te vender, por exemplo, uma verdura, e você não sabe que verdura que é aquela, o vendedor vai te informar que verdura que é aquela, para que ela serve, como que ela tem que ser usada, como que ela tem que ser produzida para o seu consumo. Ao passo que se eu chego lá no estande, converso com você e você ainda não conhece nada sobre o produto que você está vendendo, possivelmente eu vou sair de lá com mais dúvidas. A segunda questão é quanto produzir, que volta naquela situação que nós conversamos anteriormente. Então, por exemplo, imagina que você tem determinado prédio para ser comercializado. Quantos andares tem? Quantos apartamentos tem ali? Quantas pessoas vão ser atingidas com a propaganda que a empresa vai fazer para direcionar esse produto para essas pessoas? Ou seja, você tem que estar preparado para estar conversando com essas pessoas, conversando com esses clientes sobre esse produto que você tem em mãos. Como produzir? Nessa questão a gente tem que perceber primeiro a importância de você ter preparo, você ter conhecimento daquilo que você está falando, né? Então muitas vezes vai ser o folheto, vai ser a propaganda, vai ser a conversa com o gerente, vai ser a conversa até com o seu cliente sobre aquilo que você está vendendo. Qual é a visão que ele está tendo sobre o produto que você está vendendo? Ok? Por último, nós temos a quem produzir, ou seja, é o nosso consumidor, né? O nosso cliente. Então, a importância da gente estar preparado para atender esse cliente, né? Quantas vezes que nós temos que sair de casa pela manhã, atendemos um cliente pela manhã e talvez nós só vamos atender outro cliente talvez à noite ou em outro dia. Às vezes você marcou com o cliente em determinado horário e ele na verdade nem esqueceu do que marcou com você, né? Independente disso, você está preparado para que esse cliente, quando ele tiver qualquer dúvida sobre o produto que você está vendendo, sobre o imóvel que você está trabalhando, ele tem que ser resolvido. Muito bem? Nesse contexto
de economia e mercado, a gente tem que perceber, por exemplo, como nós, seres vivos, humanos, vivemos numa sociedade e como que a economia permeia toda essa sociedade. O primeiro grupo que nós temos somos nós, enquanto indivíduo, enquanto seres pertencentes a uma família. Então, é o agente privado que possui a mão de obra para a produção pelo trabalho. E a partir daí você decide, pelo salário que você recebe, como, onde, o que você vai gastar. Esse é o primeiro ponto, o indivíduo, a família. O segundo ponto são as empresas, enquanto agentes econômicos. E nesse caso, eles empregam e combinam os recursos de produção para a geração dos bens e serviços que atenderão às necessidades de consumo e de acumulação na sociedade. Neste caso, são as empresas que detêm as formas de produção. O indivíduo, a família, tem a força de trabalho. A empresa, a indústria, tem a força de produção. E o governo? O que o governo faz? O governo é aquele agente público que administra os bens e serviços úteis à sociedade como um todo. Ou seja, é o governo que vai orientar, através de leis, decretos, vai administrar como toda a sociedade vai se envolver de forma dinâmica dentro da economia. Nós temos alguns fatores de produção no mundo capitalista. E esses fatores eles são importantes porque eles denotam como cada ação vai influenciar no cumprimento da meta econômica de uma sociedade. Então, por exemplo, o primeiro fator que nós temos é o fator terra. E ele se constitui de todos os elementos naturais em que o homem, através do trabalho, transformará esse objeto em algo econômico para a sociedade. Nós temos em seguida o fator trabalho, que é a ação humana sobre os elementos naturais no mercado de trabalho para a população economicamente ativa. Então, por exemplo, na nossa sociedade, nós temos algumas pessoas que trabalham, temos algumas pessoas que não trabalham. As pessoas que trabalham são as conhecidas, aquelas pessoas que são economicamente ativas. E aquelas que não trabalham, ou são aposentadas, ou não têm vínculo empregatício. Diante disso, o que a gente pode perceber? Por exemplo, o mercado, ele seleciona aquelas pessoas que irão atender o seu interesse econômico. Na nossa sociedade, por exemplo, uma pessoa acima de 65 anos, ela normalmente é aposentada, ou seja, economicamente, ela não participa mais da economia do país, né? Hoje, por exemplo, dos 14 aos 16 anos, um jovem ainda não pode trabalhar. Ele pode ser um aprendiz, por exemplo, mas oficialmente ele ainda não pode ter vínculo empregatício. Ou seja, todas essas relações acontecem no nosso dia a dia. E é importante a gente perceber porque tudo isso faz parte do caminho do mercado, do caminho da economia. Um outro elemento importante é o capital, ou seja, refere... Continuando o trabalho da nossa apostila, vamos falar um pouquinho agora sobre, dentro do conceito de economia, dentro do conceito de mercado, a questão das épocas e a sociedade. Então é importante a gente perceber, primeiro, que independente da época onde aconteçam determinados assuntos econômicos, nós vamos ter toda uma orientação trabalhando em relação à economia e à concepção de política. Então, por exemplo, na Grécia Antiga, nós tínhamos os gregos que dominavam outros grupos e esses grupos eram assimilados no seu dia a dia na forma daquilo que eles possuíam. Então, por exemplo,
Vamos imaginar que a Grécia tivesse invadido uma outra região e dessa região eles percebessem que haviam determinados produtos que lhe interessassem. Esse material era recolhido, levado para a Grécia e em seguida toda a comunidade grega participava desses benefícios. De que forma? Todo aquele material arrecadado era distribuído, era orientado para participar da economia na Grécia. Hoje nós temos mudanças, nós vivemos num mundo globalizado. Por exemplo, nós temos a questão hoje que envolve a moeda. Então, por exemplo, as pessoas vivem no seu dia a dia, compram, vendem através da moeda. Cada país tem sua moeda, só que nós temos dentro do mercado algumas moedas mais valorizadas e outras menos valorizadas. Hoje no mundo o dólar é uma das moedas que se alinham em relação aos outros países e cada país vai produzir economicamente de acordo com os valores do dólar hoje no mundo. Nós temos alguns grupos, por exemplo, que estão alheios a essa situação. Vamos imaginar, por exemplo, um grupo de nativos indígenas que vivem no meio da Amazônia, que para se chegar lá, por exemplo, você precisa passar pelo menos 4, 5, 6 dias de barco para poder chegar nesse local. É um lugar muito distante, ou seja, você vai ter uma dificuldade muito grande para chegar lá. Vamos imaginar que esse grupo tem algum problema e precise comprar, por exemplo, alguns elementos, algum material para uso dentro da aldeia. Esse transcurso de tempo vai fazer com que eles, quando vêm na cidade, comprem o material e já levem uma certa quantidade para que você faça uso no seu dia a dia. Vamos pensar o seguinte: será que num grupo de aldeia indígena existe questão econômica? Se a gente pensar em relação à questão de moeda, dinheiro, vai ser meio difícil. Algumas até hoje existem aldeias, por exemplo, que vivem dentro das cidades, aldeias indígenas que estão dentro de uma cidade. Possivelmente essas aldeias vão ter sim algumas orientações, algum trabalho direcionado para a economia local. Mas se eu pegar, por exemplo, essa aldeia que está lá longe, afastada, que não tem quase contato com o nosso mundo, possivelmente eles vão ter outro tipo de relação que não é econômica. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte: quando eu quero comer, por exemplo, um pão, normalmente eu saio da minha casa, vou até a padaria, escolho o pão que eu quero, que o padeiro já preparou, que está à venda para todos, escolho o pão, pago com o meu dinheiro, volto para casa e vou me alimentar do pão que eu escolhi. Será que na vida indígena acontece dessa forma? Não. Então, por exemplo, quando o nativo indígena acorda pela manhã, ele vai tomar o seu café da manhã, que para nós é café da manhã, mas para ele vai ter outro nome. Ele vai fazer o seguinte: ou vai pescar, ou vai caçar, ou de alguma forma vai buscar um alimento próximo da onde ele mora, numa árvore frutífera, por exemplo, e vai trazer o alimento para sua casa. Para ele pegar, por exemplo, um peixe no rio, ele vai ter que pescar. E como que ele vai fazer isso? Vai comprar o anzol? Não, ele vai produzir todo este material. Ou seja, numa aldeia indígena, as pessoas produzem aquilo que eles precisam consumir. Por exemplo, tem alguns grupos indígenas onde as pessoas, quando estão dentro do grupo, cada um participa de alguma atividade diferenciada. Por exemplo,
em algumas tribos, os homens cuidam da caça, enquanto as mulheres cuidam da plantação, enquanto talvez alguns mais velhos, mais idosos, vão cuidar da parte espiritual daquela comunidade. Ou seja, cada um vai crescer, vai desenvolver as suas habilidades dentro da comunidade. E mais, isso de acordo com as necessidades. Então vamos imaginar que nasceu um novo integrante nessa aldeia indígena. Possivelmente ele vai ser integrado nessa aldeia de forma que a cada dia ele possa crescer e aprender a exercer aquilo que vai servir para toda a comunidade. Então, se ele vai ser um grande caçador, desde pequenininho, os pais, a aldeia, todo o grupo vai ajudá-lo para que ele possa aprender a caçar, para que ele possa aprender a sair pela manhã e saber aonde ele vai encontrar os animais para caça, que tipo de arma que ele vai usar, ou seja, aos poucos ele vai aprendendo como ser um índio e como ser um caçador naquela aldeia. Da mesma forma, se ele for um pescador, se ele for cuidar do artesanato, ou seja, toda essa orientação ele vai ter aos poucos. Na verdade, na nossa sociedade, a gente aprende as coisas meio que ao contrário, né? Normalmente, quando nós nascemos, enquanto somos crianças, vamos nos desenvolvendo. Aos poucos nós olhamos para os nossos pais, para os nossos amigos, e aí nós vamos nos identificando com algumas coisas e vamos criando certas resistências para outras. Por exemplo, imagine a seguinte situação. Eu tenho um casal que tem um filho e normalmente esse casal eles têm o hábito, por exemplo, de no final de semana pelo menos fazerem leitura de jornal, revista. Possivelmente essa criancinha que nasceu nessa casa vai crescer, vai naturalmente aprender esse hábito da leitura. É lógico que há casos, por exemplo, que às vezes ninguém na família tem interesse e aquela pessoa desenvolve essa aptidão. Não é comum, mas pode acontecer também. O que nós temos que entender? Primeiro, que tudo aquilo que nós aprendemos pelo hábito, né? Isso é muito importante. Então hoje nós estamos aqui na nossa aula, desenvolvendo o conteúdo, e esse conteúdo diz respeito à nossa profissão. Então se eu quero, por exemplo, aprender mais, me desenvolver mais, como que eu tenho que fazer? Aprender. Como que eu vou ser um bom administrador se eu não sei administrar? Como que eu vou ser um bom técnico de vendas se eu não conheço muito bem essa área? Se eu não conheço muito bem o que fazer, como trabalhar? Ou seja, eu vou ter uma dificuldade muito maior. Isso é em relação ao nosso curso. Então, só para vocês terem uma ideia da importância que é para nós termos acesso à educação. E isso faz com que o nosso dia a dia possa gradativamente favorecer para que, quando houver oportunidades, essas oportunidades sejam alcançadas. Muito bem. Diante disso, nós vamos retomar um pouquinho sobre a questão do conceito de economia. Lembrando o que a gente já viu até agora, a gente percebe que o conceito de economia, ele tem uma preocupação básica da economia se referindo aos recursos naturais. E quando a gente pensa em recursos naturais, a gente pensa só na floresta, na água, na terra, talvez. Qual será a importância disso para a nossa vida? Será que é muito? Será que é pouco? Como será que nós nos comportamos diante da natureza? Muito bem. Vamos imaginar, por exemplo, um objeto que costumeiramente nós usamos, uma caneta. Para
que serve uma caneta? Serve para escrever. E para eu fazer a caneta, o que será que eu preciso? Tem gente que vai falar plástico, tem caneta que pode ser de metal. A maioria das canetas que nós usamos é de material plástico. E esse material plástico ele provém naturalmente do petróleo. E o petróleo, como vocês sabem, é um material que vem da natureza. E esse petróleo ele não é produzido de forma abundante na natureza. Não, ele tem um certo limite de tempo para ser produzido. E mais, é um material escasso. Por quê? Em vários lugares do mundo, o petróleo que está sendo retirado da natureza está acabando. Para que o petróleo chegue à sua produção normal, ele precisa de milhões de anos. Ou seja, não é dias, não são meses, não são anos, mas são milhões de anos para chegar à condição de petróleo. E o homem hoje, no mundo moderno que nós vivemos, consome muito petróleo. Eu disse para vocês anteriormente que no século XXI a água é o combustível mais importante. E por que eu disse isso? Justamente porque sem petróleo possivelmente nós conseguiríamos viver, mas sem a água dificilmente nós, seres humanos, sobreviveremos. Muito bem. Então a caneta, que é um material simples que eu uso no meu dia a dia, em casa, no trabalho, na escola, é um material que provém do petróleo. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, tem vários lugares do mundo que tem petróleo, ainda. Mas todos esses lugares já estão com o campo praticamente com o uso diminuído. Tá? Ou seja, possivelmente, nos próximos 50, 60 anos, o homem, se não mudar o seu nível de consumo, o seu nível de produção, vai ter problemas com relação ao uso do petróleo. Outra coisa que nós podemos perceber, por exemplo, quando nós fazemos um contrato com uma empresa, né? Então você está na sua mesa, você atende o cliente, vende o seu produto, negocia com ele as condições de compra e aí, naturalmente, você vai produzir um documento e esse documento normalmente é um contrato onde você e o seu contratante vai assinar. Para que você usa o contrato? Porque é um documento que, se der algum problema lá na frente, é uma segurança, tanto para mim, vendedor, como para ele, comprador. Muito bem, é isso mesmo. Então, juridicamente, é um material extremamente necessário. Mas o papel é feito do quê? Ele provém de que material da natureza, por exemplo? Alguém sabe? Muito bem, madeira. Então, para eu ter o papel, eu preciso de madeira. E para eu ter madeira, eu preciso de florestas. E aí, a gente tem um problema sério. Porque várias florestas do mundo estão desaparecendo. Ou pela ação natural do homem, né, de derrubar as árvores e essas árvores entrarem no caminho da produção, ou problemas naturais, queima, terremoto. Por exemplo, quantas vezes nós ficamos sabendo que determinados espaços de florestas foram devastados por uma imensa fogueira. E aí o que acontece? São árvores a menos, é material que nós teremos a menos,
para nossa produção. Hoje em dia existe uma certa conscientização em relação ao uso do papel. Mas será que é em todo lugar? Será que as pessoas realmente têm interesse nisso? Por exemplo, nós ficamos sabendo, num congresso que nós participamos, que a Câmara Municipal de São Paulo, nesse ano de 2012, resolveu inovar de forma ecológica no seu trabalho. E o que eles resolveram? Que todos os processos que têm andamento dentro da Câmara Municipal, a partir desse ano, vão ser desenvolvidos todos de forma eletrônica. Eles querem reduzir o nível do uso de papel a um percentual próximo a zero. Isso é muito importante, porque a partir do momento que eu tenho algumas empresas, e nesse caso é uma empresa privada, não é uma empresa do governo, envolvida num processo como esse, isso valoriza, isso faz com que outros grupos empresariais, por exemplo, outras pessoas que vivem neste mesmo mercado, nesta mesma sociedade, possam, a cada dia, estar contribuindo para que nós possamos usar a natureza, mas de forma responsável, mas de forma equilibrada. Quanto a isso, nós temos uma questão importante a falar. Por exemplo, nós consumimos algo, por quê? Então, você está em casa, né, descansando, de repente, por exemplo, você cisma e aí liga a TV. Quando você liga a TV, você vai assistir o seu programa preferido, né, com a sua família, e entre um intervalo e outro você vê algumas chamadas comerciais, as conhecidas propagandas e publicidades que o meio empresarial utiliza para nos lembrar sobre alguns assuntos que nós devemos consumir. Por exemplo, você está assistindo o seu programa e aparece uma reportagem sobre determinado supermercado, né? Uma propaganda falando daquele mercado. Naturalmente vai vir à sua mente a ideia de que preciso comprar determinada coisa. E quando você possivelmente lembrar que tem que comprar alguma coisa relacionada ao mercado, você vai lembrar daquele mercado que apareceu na propaganda. Além disso, você tem inúmeros outros produtos que são anunciados: vestuário, alimentação, compras em shoppings, ou seja, vários elementos que nós utilizamos no dia a dia, mas que em contrapartida eu não tenho uma exclusividade. Normalmente eu tenho produtos que são vendidos por várias marcas, várias empresas. Como escolher a melhor empresa? Como escolher o melhor produto? É isso que a propaganda tenta nos convencer. É um processo meio que demorado, né? Tem empresas, por exemplo, que segmentando o seu público, eles vão fazer uma propaganda muito bem direcionada. Outras, nem tanto. Quantas vezes nós assistimos uma propaganda numa televisão, na internet, no jornal, e olhamos para aquele produto e na hora falamos: não, esse produto eu não vou comprar por determinado problema, por determinado assunto. Às vezes é o poder aquisitivo, às vezes é o modelo do produto que não nos agrada, ou seja, tem determinados produtos que são consumidos por determinados públicos. Nós somos trabalhadores imobiliários.
técnicos imobiliários. Ou seja, vamos imaginar que uma empresa vai fazer um grande lançamento de um espaço imobiliário. E, para fazer esse lançamento, antes de fazer o lançamento, vamos começar um pouquinho antes do momento de apresentar esse produto ao cliente. A empresa precisa o quê? Produzir. E vai produzir de que forma? Onde será esse empreendimento? Qual o local? Qual a infraestrutura que esse empreendimento vai oferecer? Por exemplo, o condomínio, como que ele vai funcionar? Quais benefícios que o cliente que adquirir o apartamento ou a casa vai ter adquirindo esse espaço? Ou seja, são informações que desde o início os corretores, os trabalhadores imobiliários devem se precaver para poder oferecer para o seu público aquela melhor informação, aquela melhor qualidade para a pessoa que estiver interessada naquele produto. Além disso, quanto que vai produzir? Qual será o tamanho desse empreendimento? Será um empreendimento para 20 mil pessoas? Será um empreendimento para 100 pessoas? Ou seja, qual o grau de quantidade de pessoas que eu vou, de alguma forma, estar informando, estar negociando este condomínio? Ou seja, se eu tenho um empreendimento para muitas pessoas, o meu nível de propaganda, o meu nível de comunicação será um. Se eu tenho um nível de propaganda direcionado para um grupo segmentado, um grupo efetivamente menor, possivelmente eu vou ter um outro tipo de comunicação para essas pessoas. Muito bem. Então nós vimos o que produzir, quanto produzir e agora como produzir. Então nós temos a ideia do condomínio. Então esse condomínio será produzido para determinadas famílias, Serão produzidas, por exemplo, 2 torres com 4 apartamentos por andar, Um prédio de mais ou menos 15 andares, num local arborizado, num local com infraestrutura adequada, ou seja, onde aquele cliente que adquirir este condomínio vai ter acesso a supermercado, farmácia, padaria, açougue, academias, lojas, bancos, ou seja, ele vai ter uma certa tranquilidade no seu dia a dia, ok? E tudo isso tem que ser pensado antes de efetivamente você começar a construir. Isso é importante para a empresa saber como que ela vai investir, como que ela vai atuar no mercado. Tudo bem? Muito bem. Que tipo de material que será usado nesse condomínio? Se for um condomínio de luxo, eu vou ter que usar materiais mais importantes para eu atingir o meu público. Porque se eu usar produtos que não sejam, e isso não tem a ver com qualidade. Qualidade eu tenho que ter desde de um condomínio mais simples até um condomínio mais arrojado. Mas eu estou falando de tipo de material. Então, por exemplo, ao invés de usar no chão ladrilho, usar um carpete de madeira, eu posso usar um mármore. Ou seja, essa diferença vai influenciar o cliente na hora da compra e de alguma forma vai valorizar ou desvalorizar esse produto nesse mercado para o cliente. Muito bem, então o que produzir, quanto produzir, como produzir
E, em última instância, para quem produzir. Quem que vai comprar esse condomínio? É uma pessoa informada? É uma pessoa que tem outros tipos de informação de outros condomínios que são parecidos? Ou esse condomínio é de alguma forma exclusivo? Questão de preço. O preço que está sendo cobrado para esse condomínio é um valor alto? É um valor de mercado razoavelmente baixo? Ou está abaixo do mercado? Todas essas situações farão com que o meu cliente se interesse ou não pelo meu produto. Muitas vezes nós vimos que muitos jovens recém-casados ou prestes a se casar tendem a procurar um imóvel para comprar. Algumas empresas fazem determinadas feiras de vendas, orientam seus vendedores e chega no momento da compra, por algum motivo, esse cliente não adquire o produto. Normalmente, nós temos que perceber onde aconteceram falhas, onde aconteceram problemas, quais desvios aconteceram nesse caminho para que o cliente, por algum motivo, não adquiriu aquele produto. Às vezes pode ser um problema financeiro, às vezes pode ser um problema de localização. Então vamos imaginar, por exemplo, que você tem um imóvel para ser vendido e esse imóvel ele está numa região onde existem muitos bares, muitos locais de divertimento noturno, danceterias, pizzarias. É um local extremamente movimentado, fica próximo a uma avenida, por exemplo. E o cliente para quem você ofereceu o produto é uma pessoa, é um casal que tem uma vida mais tranquila, que gosta de uma vida mais tranquila. Possivelmente, se eles conhecerem o local e vendo todo esse movimento, vão ter dificuldade em aceitar o seu produto. Ou seja, eles vão procurar um produto que se adeque às suas necessidades. Nós, enquanto consumidores, somos assim. Na cidade, por exemplo, nós temos vários supermercados, mas naturalmente nós escolhemos aquele que mais nos agrada. Pode ser a questão de preço, pode ser a localização. Às vezes eu vou no mercado que é mais próximo da minha casa, às vezes eu vou no mercado um pouquinho mais distante, mas que a condição do custo para mim favorece. Posso escolher um outro mercado que, mesmo distante, ele tem uma excelente equipe de trabalho, onde me atende tranquilamente. Ou seja, são questões que o consumidor está buscando e que o mercado tende a oferecer. Muito bem. Vamos falar um pouquinho mais sobre a questão do indivíduo, a questão da família, enquanto agentes privados. Então, já vimos que as pessoas consomem, que as pessoas compram, que as pessoas às vezes deixam de comprar em virtude da propaganda, em virtude da publicidade. E isso faz com que o mercado econômico da sociedade se movimente. Então, por exemplo, vamos imaginar uma empresa que quer fazer o lançamento de uma nova modalidade de casa. E essa casa, por exemplo, ela é construída com os mais recentes produtos, com as mais recentes inovações do mercado ecológico. Você tem na mão
um requinte informativo muito grande, um apelo emocional e institucional muito grande. Hoje, a maioria das empresas, a maioria das pessoas tem se preocupado com a questão ecológica, né? Já conversamos a questão do papel, a questão do petróleo, ou seja, hoje esse assunto sustentabilidade é um assunto importante para as pessoas. A mídia tem trabalhado muito essa informação. Então, muitas vezes, uma empresa que investiu dinheiro, investiu equipamento, investiu pessoal, num determinado local, onde, por algum motivo, está tendo problemas de dificuldades com relação à moradia, com relação à sustentabilidade das pessoas, essas dificuldades aparecem na sua trajetória. Muito bem. Nós temos os agentes econômicos, são as empresas. Para a empresa produzir, ela precisa de pessoas. Algumas pessoas vão até me dizer, mas tem empresas que a maioria do que é produzido é feito por computador. Concordo. Hoje, principalmente, muitas empresas utilizam, se não máquinas, mas máquinas com direcionamento, com um acompanhamento de um computador. Só que, para ligar o computador, ou para desligar, ou para ligar a máquina, ou para desligar, eu preciso do ser humano. É lógico que para determinadas máquinas, eu vou ter assim, uma máquina que produza, por exemplo, uma quantidade enorme de produtos por hora. Se eu fosse ter várias pessoas ali produzindo aqueles produtos, possivelmente o meu custo ia ser muito maior. Mas hoje, com a inovação tecnológica que vivemos, muitas empresas usam esses equipamentos no seu dia a dia para produzir os seus produtos. Muito bem. E isso tem um custo. Tem um custo para quem? Para a empresa e tem um custo para o consumidor, para aquela pessoa que vai adquirir esse produto. Isso é importante a gente perceber porque a economia, ela trabalha nesses dois níveis, o nível de produção e o nível de consumo. Se eu produzir determinada coisa e esse produto, por algum motivo, não for vendido, não for negociado, a minha produção vai ficar emperrada, a minha economia vai estar travada. Não acontece economia sem produção e consumo. Muito bem. E aí entra um agente importante, que é o governo. O governo vai estabelecer leis, vai organizar a economia, vai organizar o mercado para que, no seu dia a dia, na forma mais possível, tranquila e imediata, todas as pessoas que vivem naquela sociedade possam, de alguma forma, participar, possam estar economicamente ativas dentro do seu sistema. Por exemplo, nós temos algumas questões que às vezes o governo age e lá no Congresso os deputados mudam ou tentam mudar aquilo que o governo decidiu. É um processo democrático, nós sabemos disso, mas muitas vezes quem tem a condição de resolver, de efetivamente mudar a situação, está dentro do governo, né? Então, muitas vezes as pessoas agem, as pessoas colaboram, as pessoas negociam aquilo que vai ser feito no mundo prático do seu dia a dia. Muito bem. Vamos conversar um pouquinho agora sobre alguns fatores de produção importantes
para que a gente possa entender qual o grau de importância, como cada fator, cada instrumento é capaz de fazer parte da cadeia econômica. Muito bem, nós temos os fatores de produção que representam os recursos disponíveis para o atendimento das necessidades da população e da geração de riquezas. Ou seja, são mecanismos, são materiais, são fatores que vão fazer com que a produção gere uma certa cadeia de movimentos. Quanto a isso, a gente pode falar primeiro em relação ao fator terra, que se constitui de todos os elementos naturais que serão transformados pelo homem. Nesse sentido, a gente pode falar, por exemplo, da água, da terra, dos elementos naturais, aqueles elementos que estão na natureza. Nós temos as árvores, ou seja, é tudo aquilo que o homem vai, aos poucos, na natureza buscar e, a partir daí, trazer para a sua produção. No segundo momento, nós temos a questão do trabalho, tá? E o trabalho é a ação humana, onde os elementos naturais, os elementos que o homem foi buscar na natureza, serão transformados. E serão transformados para consumo no mercado. Economicamente, isso é muito importante, porque determinadas culturas vão de acordo com as suas necessidades e de acordo com a disposição desses materiais dentro daquela sociedade, investir mais ou menos de acordo com os seus interesses. Então vamos imaginar uma comunidade, uma sociedade que viva próximo de rios, próximo a florestas e que nessa região existe uma grande quantidade de determinado produto natural. Vamos imaginar o níquel, prata ou até o ouro. Esses produtos naturais terão que ser retirados da natureza para serem consumidos, para serem usados pela sociedade, transformados pelo homem, é lógico, mas que entrem na cadeia econômica daquela sociedade. Eu tenho uma outra sociedade, por exemplo, que vive num lugar mais próximo do litoral e de repente nesse grupo eu vou ter umas certas quantidades de outros produtos que serão também retirados, que serão transformados e usados para aquela comunidade para poder negociar com outros grupos. Por exemplo, na história do Brasil, né? O Brasil em 1500 foi encontrado pelos europeus, já faz um bom tempo, né? Estamos em 2012, isso aconteceu em 1500. Quando os portugueses chegaram aqui, num primeiro instante, eles perceberam que as pessoas que aqui viviam, os nativos, não demonstravam ter tantas riquezas como em outros locais que eles já tinham conhecido. Por exemplo, de 1500 até mais ou menos 1530, os portugueses não se preocuparam tanto com o Brasil, mas com o interesse de outras nações, franceses, holandeses, que, sabendo da descoberta, sabendo do encontro de Portugal nessa região da América, começaram a se interessar, a entrar neste território. Para evitar isso, Portugal manda várias pessoas para cá. E um dos primeiros elementos que vão ser incorporados por Portugal do Brasil será o próprio pau-brasil. Isso que
o homem conhecia como madeira, né? Como árvore, que tinha uma certa cor, um certo tingimento, e que para a Europa era interessante, porque era um produto que ainda não se conhecia tanto. Ou seja, a primeira etapa econômica do Brasil foi o próprio pau-brasil. Em seguida, nós temos o surgimento das capitanias hereditárias no Brasil, ou seja, eu vou ter todo o território do litoral brasileiro, principalmente, todo demarcado e todo cedido a determinadas pessoas. E essas pessoas começaram a produzir. Produzir o quê? Cana-de-açúcar, principalmente na região Nordeste, onde várias pessoas vão produzir cana-de-açúcar. Detalhe, nesse processo, o nativo indígena, que era do interesse do europeu, do português, não assimilou a forma de trabalho que o português queria. Na verdade, o índio ele se tornou um arredio diante dessa situação. Como Portugal já conhecia algumas regiões da África, já conhecia, por exemplo, que alguns grupos nativos africanos já viviam de alguma forma invadindo outros grupos, guerreando com outros grupos e vencendo esses grupos, tornando-os escravos, associou essa forma de trabalho para ser trazida para o Brasil. Assim, por mais de 300 anos, Portugal vai trazer escravos da África para o Brasil. E serão esses escravos. Considerando então que nós estamos comentando a questão da economia do Brasil nesse período, a gente pode perceber, por exemplo, que a economia vai estar voltada para a cana-de-açúcar e agora também para os escravos africanos. Isso vai durar mais ou menos até 1800, 1815, 1820, quando em 1822 o Brasil se torna independente. E nesse processo o Brasil também vai mudar um pouco a sua economia. Por exemplo, aquela cana-de-açúcar que era produzida principalmente na região Nordeste vai passar aos poucos a mudar de região. Ou seja, a região Sudeste começa a produzir um outro tipo de material. E esse material será o café. O café começa a ser produzido principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, e esse hábito do café vai chegar à condição do europeu, que não tinha o hábito de tomar café, mas que vai, através desse conhecimento, através desse processo, usar o café no seu dia a dia. Hoje no Brasil nós tomamos café praticamente todos os dias, faz parte do nosso café da manhã, né? O nosso cafezinho da tarde, do nosso bate-papo. Ou seja, é um produto que foi introduzido na nossa cultura. Hoje o Brasil não produz só cana-de-açúcar, não produz só café. O Brasil expandiu o seu mercado econômico. Ou seja, aquele produto que era produzido exclusivamente para determinados mercados, hoje já tem vários outros produtos e vários outros mercados. Por exemplo, hoje existem várias fazendas no interior do país onde é produzido soja. E a soja é produzida no Brasil para consumo de alguns brasileiros, mas também exportada para outros países. Ou seja, aquilo que é produzido aqui serve de apoio para outras economias em vários lugares do planeta. Muito bem. Dito isso, nós temos que comentar um pouquinho sobre a questão tecnológica. Como que a tecnologia vai avançando no dia a dia, vai avançando de acordo com os rumos em que a humanidade vai caminhando, para que cada vez mais nós produzamos mais produtos,
mais equipamentos e que no dia a dia a gente possa adquirir mais conhecimento, mais tecnologia para o bem-estar da humanidade. Por exemplo, imagine a seguinte situação: você está em casa com fome e por algum motivo você não quer fazer o seu alimento. Simples, você pega o seu telefone e liga para a pizzaria, liga para algum restaurante. Imediatamente alguém vai te atender, vai descrever o seu pedido e depois de alguns minutos, alguns instantes, você ouve tocar a campainha na sua casa e está lá o seu alimento preparado. Toda essa tecnologia que nós vivemos hoje, ela é importante porque ela nos assegura que nós vamos ter, por um bom tempo, uma qualidade no consumo daquilo que nós fazemos. A economia, na realidade, vai aproveitar dessas tecnologias, vai usar destes equipamentos, desses conhecimentos, para que no nosso dia a dia a gente possa estar exercitando de forma mais coerente, de forma mais produtiva, aquilo que a economia tem a nos oferecer. Muito bem. Outra informação importante. Nós falamos de mercado, falamos de economia e nós vamos finalizar falando sobre sistema de mercado. Nós comentamos sobre sistema capitalista, que é o que nós vivemos, sistema socialista, e para nós buscarmos como que o governo atua nesse sistema, para a gente entender, por exemplo, hoje a presidente Dilma, através do seu governo, instituiu uma redução no IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados. Com essa redução, o que aconteceu na economia? Que até então estava mais ou menos gatinhando. Houve uma certa procura, uma certa aceleração no processo econômico. Então, aqueles produtos que estavam lá, de alguma forma, quase que sem comercialização, começaram a ter interesse pelo consumidor, devido a essa queda nos juros. Isso é importante porque a gente percebe que o governo, dado o seu interesse, pode de alguma forma interferir na economia. Isso pode acontecer de forma gradativa ou de forma cerrada, de forma imediata. Outro exemplo que a gente pode usar, por exemplo, aqui nesse caso, é a questão de alguns auxílios, exemplo, Bolsa Família. Qual é a ideia do governo? Trazer para a parte econômica da sociedade pessoas que estavam marginalizadas, pessoas que não tinham condições de adquirir determinados bens. Isso para nós é muito importante, porque quanto mais pessoas eu tenho participando desse processo, participando desta economia, mais acesso, mais produtos eu vou poder oferecer para esse grupo da sociedade. Como que a sociedade vai ficar conhecendo esses produtos? É através de cada um de nós, do nosso trabalho, do nosso empenho. Por isso eu peço para você que estude o material, veja a sua apostila, entre no sistema AVA, esclareça suas dúvidas e, possivelmente, aquilo que você não entendeu, nós estaremos retomando em outras aulas. Aquela dúvida que talvez você não entendeu numa aula, pode ser que em outra aula você já compreenda, porque é um processo acumulativo, né? Quando nós entramos num determinado ambiente, a gente não vai conhecer tudo de uma vez só, é aos poucos. Mas uma coisa que eu garanto para vocês, cada dia, a cada aula, vocês vão estar conhecendo um pouquinho mais, se aprofundando um pouquinho mais.
E esse é o objetivo do nosso curso. Até a nossa próxima aula.